dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. 2 Crônicas, capítulo 25. O reinado de Amazias, rei de Judá. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Quando sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito na lei, no livro de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais, cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Amazias reuniu os homens de Judá e, de acordo com as suas respectivas famílias, nomeou chefes de 1000 e de 100 em todo o Judá e Benjamim. Então convocou todos os homens com mais de 20 anos e constatou que havia 300.000 homens prontos para o serviço militar, capazes de empunhar a lança e o escudo. Também contratou em Israel 100.000 homens de combate pelo valor de 3,5 toneladas de prata. Entretanto, um homem de Deus foi até ele e lhe disse: Ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel, não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar a vitória e a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus: Mas e as 3,5 toneladas de prata que paguei a essas tropas israelitas? Ele respondeu: O Senhor pode dar-lhe muito mais que isso. Então Amazias mandou de volta os soldados de Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e foram embora indignados. Amazias encheu-se de coragem e conduziu seu exército até o Vale do Sal, onde matou 10.000 homens de Seir. Também capturou outros 10.000, que levou para o alto de um penhasco e atirou de lá, e todos eles se espatifaram. Enquanto isso, as tropas que Amazias havia mandado de volta, não lhe permitindo participar da guerra, atacaram cidades de Judá desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Amazias voltou da matança dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses, inclinando-se diante deles e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Amazias e ele lhe enviou um profeta que disse ao rei: Por que você consulta os deuses desse povo, deuses que nem o seu povo puderam salvar? Enquanto ele ainda falava, o rei o interrompeu: Por acaso nós o nomeamos conselheiro do rei? Pare, por que você quer ser morto? O profeta parou, mas disse: Sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Depois de consultar os seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: Vem me enfrentar.
Contudo, Jeoás respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: dê sua filha em casamento a meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Tu dizes a ti mesmo que derrotaste Edom e agora estás arrogante e orgulhoso. Mas fica em casa, porque provocar uma desgraça que te levará e Judá contigo à ruína? Amazias, porém, não quis ouvi-lo, pois Deus mesmo queria entregar Amazias e seu povo a Jeoás, pois pediram conselhos aos deuses de Edom. Então Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel e seus soldados fugiram para suas casas. Jeoás capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Jeoás levou-o para Jerusalém e derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo de Deus, que haviam estado sob a guarda de Obed-Edom, e ainda dos tesouros do palácio real. Também fez reféns e então voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. A partir do momento em que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis, mas o perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Judá. 2 Crônicas, capítulo 26. O reinado de Uzias, rei de Judá. Então todo o povo de Judá proclamou Uzias, rei, aos 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributos a Uzias e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina e à porta do vale, e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedra para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e, assim, tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor.
Uzias, que estava com um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com seus antepassados e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia: ele tinha lepra. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. 2 Crônicas, capítulo 27. O reinado de Jotão, rei de Judá. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, filha de Zadoque. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai, mas ao contrário deste, não entrou no templo do Senhor. O povo, contudo, prosseguiu em suas práticas corruptas. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor e fez amplos trabalhos no muro na colina de Ofel. Construiu cidades nos montes de Judá, bem como fortes e torres nas matas. Jotão guerreou contra o rei dos Amonitas e o derrotou. Então os Amonitas pagaram-lhes 3,5 toneladas de prata, 10.000 barris de trigo e 10.000 de cevada, durante 3 anos seguidos. Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão, inclusive todas as suas guerras e as suas outras realizações, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Acás foi o seu sucessor. 9 de maio. O tema da nossa mensagem de hoje é liderança criativa, baseado no que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 26, o verso 11 ao 16. Uzias era um líder capaz e criativo. Ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. Ele administrava e equipava seu exército para vencer todas as batalhas, e assim ele conquistou o respeito dos reis da região. Uzias, também conhecido como Azarias, conforme 2 Reis, capítulo 15:1, ele construiu cidades e se tornou conhecido por seus talentos na área da agricultura. Durante a maior parte de seu reinado de 52 anos, ele seguiu o Senhor, e Deus o ajudou a ter êxito, até que ele tornou-se muito poderoso. Então, Uzias começou a pensar que as ideias divinas não eram boas o suficiente. Ele queria mais, e como se estivesse dizendo: eu, o poderoso rei, demonstrarei toda a minha devoção por Deus, ele entrou numa área do templo restrita aos sacerdotes e queimou incenso no altar. Quando ele foi confrontado por causa do seu pecado, ele ficou furioso em lugar de se arrepender. O orgulho o impediu de admitir a verdade. Sua reação foi irônica, uma vez que o próprio Deus projetara seu sucesso. O cronista termina com um comentário triste. Uzias não foi lembrado como o líder talentoso usado pelo Senhor para fortalecer Judá, mas como o rei leproso. A exemplo de Uzias, quantas vezes nós, em nossa caminhada cristã, em nossa caminhada com Deus, nos esquecemos da bondade, da fidelidade do Senhor para conosco. Nos esquecemos que tudo que nós fazemos, temos, somos ou que iremos fazer ou que teremos provém de Deus. Porque é o Senhor que nos abençoou. Ele escolheu nos abençoar em tudo que nós fazemos e possuímos hoje. Na nossa arrogância, pensamos que foi por causa da nossa força, da nossa criatividade, dos nossos talentos e que nós, com as nossas próprias mãos, fizemos tudo acontecer em nossas vidas. É bem verdade que nós nos esforçamos para fazer várias coisas, por exemplo, trabalhar, estudar, nos esforçamos para conquistar tudo que nós temos hoje.
mas nós nos esquecemos que tudo o que nós temos, inclusive os nossos talentos, nossa sabedoria, a capacidade de resolver problemas, a capacidade de aprender, de liderar, de fazer tudo o que nós sabemos hoje, vem de Deus. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada, é isso que a sua palavra diz. Nós, como o rei Uzias, muitas vezes nos comportamos como pessoas arrogantes e nos esquecemos que Deus é quem dá e Ele também pode tirar. O Senhor, Ele permite que nós tenhamos e aproveitamos de toda a riqueza e de toda a sua fidelidade aqui na terra. Mas nós precisamos nos lembrar humildemente de que tudo vem dele. E tudo que nós fazemos e temos ou somos é para Ele. Nada do que possuímos hoje ou que nós somos hoje vem por nossa própria conta e responsabilidade. É certo muito bem que nós temos responsabilidade sobre as coisas que decidimos, mas tudo que nós fazemos, nós devemos reconhecer a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça e a sua fidelidade para conosco. Deus é digno de nossa honra, de nossa glória, de toda a nossa adoração a Ele, pois Ele é quem dá e Ele também é quem tira. Nós precisamos manter um coração completamente humilde em saber que até os nossos talentos, naquilo que nós somos muito bons, provém de Deus e Ele merece toda a honra e toda a glória. Assim como também devemos ter cuidado com, às vezes, com a adoração exagerada e tentarmos fazer do nosso jeito aquilo que o Senhor já disse que nós não podemos fazer. Uzias, por exemplo, tentou demonstrar toda a sua santidade e devoção a Deus fazendo justamente aquilo que Deus o havia proibido de fazer. Afinal de contas, somente os levitas poderiam oferecer incenso para ele. Ele se esqueceu de sua posição, onde Deus o colocara. E quantos de nós fazemos isso? Deus nos manda andar até certo ponto e a pararmos. O Senhor nos manda fazer até alguma coisa, mas nós tentamos fazer do nosso jeito. E muitas vezes nós desobedecemos ao Senhor tentando dar o mais que Ele não pediu. Que nós possamos hoje fazer uma alta reflexão e pedir ao Senhor sabedoria e muito mais, que nós tenhamos um coração que obedece, honra e se humilha diante dele, reconhecendo que tudo vem dele, tudo é para ele, tudo para a sua glória, e ao mesmo tempo que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, conforme ele nos pediu para fazer. Que nós possamos fazer tudo o que agrada ao coração do Senhor, seguindo o seu direcionamento, tudo aquilo que ele nos pede para fazer ou para deixar de fazer. Amém? Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu te peço que abençoe essa pessoa que está ouvindo este devocional. Senhor, dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos sabedoria para fazermos a Tua vontade em todo o tempo. Senhor, perdoa-nos, Senhor, pelo nosso orgulho, pela nossa soberba, por tentarmos fazer as coisas do nosso jeito e não seguirmos a Tua direção. Senhor, nos abençoa a fazer tudo aquilo que Te agrada, a cumprir fielmente, Senhor, o desejo do Teu coração, pois assim, Senhor, nós vamos sim experimentar a Tua graça e a Tua bondade, e nós Te agradecemos porque tudo que nós temos e somos, por tudo aquilo, Senhor Jesus, que ainda seremos e que teremos, vem de Ti. Nós reconhecemos desde já, Senhor, a Tua glória, a Tua majestade e o Teu domínio sobre nós. É isso, Senhor, que eu Te peço neste dia e já Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo devocional.